Continuando aqui, né, pessoal? Fiz um pequeno resumo ali, antes de preencher a tabela, só recordando mais uma vez. Se A, então B, uma frase chamada de condicional, uma estrutura lógica importantíssima, a mais importante de todas, né? Significa matematicamente o A contido em B, ou seja, o primeiro conjunto dentro do segundo conjunto. Se o elemento está no primeiro, então ele também está no segundo, certo? Simbolicamente, A setinha B significa a mesma coisa que isso e que isso. Isso gera 4 situações, 4 casos, que você já deve ter ouvido falar, é claro, já deve ter estudado, talvez, a chamada tabela de valorações, tabela verdade, tá? Uma tabelinha que resume os casos. Na verdade, é simplesmente isso. Quais são os casos? Veja, quando você tem uma frase desse tipo, existem 2 partes, esta parte e esta parte, certo? Depois ainda vou fazer um comentário sobre isso em um minutinho aí. Onde a primeira está dentro da segunda. Agora, em termos de linguagem natural, uma frase, se o sol brilha, 3 é par, nós temos o sol brilha, temos 3 é par. 2 frasezinhas menores, vamos dizer assim, formando uma maior, que é a condicional. Os casos são, pode ser que a primeira parte seja verdadeira, o sol brilha, por exemplo, e a segunda também seja verdadeira, o gato mia, por exemplo. Pode ser que a primeira seja verdadeira, o sol brilha, por exemplo, e o gato fala inglês, por exemplo, seria falso, ou o seu fala. Mas também pode ser que a primeira parte seja falsa, por exemplo, gato, se o gato fala inglês, falso. Então, o sol brilha, seria verdadeiro. Como nós vimos agora há pouco, então temos esses 4 casos, tabelinha conhecida como tabela de valorações, tabela verdade, etc. Na verdade, os casos possíveis para as partes. Para cada uma delas teremos um resultado. Então essa é a tabelinha que você já sabe de onde veio, sabe fazer. Lembre-se do desenho e você não precisa decorar isso e nem colar de ninguém lá na prova. Veja, o elemento pode estar dentro dos 2. Verdade é estar dentro. Falso é estar fora, não pertencer. O elemento pode estar no menor e ao mesmo tempo no maior. Dentro do primeiro, dentro do segundo, pode então ver com V a V. Pronto, simplesmente, certo? Viu a lógica qual é? A relação com a linguagem. O elemento pode estar dentro do primeiro, mas fora do segundo, não tem como, né? O primeiro está contido no segundo, então falso, o único caso, aliás, que é falso. O elemento pode estar fora do primeiro, mas dentro do... faltou uma aqui, esqueci. Dentro do segundo, claro, fora do primeiro, dentro do segundo, olha ali, ó, é possível, então é também uma verdade, certo? Só não pus o outro caso ali. Complementando aqui a tabelinha. Vamos lá. Que seria qual caso, aliás, né? Os 2 falsos. A primeira parte ser falsa e a segunda parte também ser falsa. O elemento pode estar fora do primeiro e ao mesmo tempo fora do segundo? Pode. Então, verdade. Portanto, está aí a famosa frase, a famosa tabela, né? Para quando você tem uma condicional aqui representada simbolicamente, se A, então B, certo? Esses são os casos possíveis para as partes, são 4 casos, e esse é o resultado, entre aspas, da frase inteira, resultado no sentido da frase inteira ser V ou ser F, certo? Mais uma vez chamo sua atenção que este é o único caso em que uma frase condicional se torna falsa.
quando a primeira é V, quando a segunda é F. Faça uma um resumo mental, né? E desses 4 casos, tomando cuidado, lembrando em especial desse aqui, onde se a primeira é V e a segunda é F, a frase é falsa, então todos os outros casos ela é verdadeira. Certo? Tá. Mais uma observação. Uma pequena observação aqui. Muito bem. Eu citei agora há pouco alguns casos, algumas formas de reescrever a condicional. Vou fazer um pequeno complemento para você entender. Vou fazer a parte, tá? Porque é necessário uma pequena explicaçãozinha aqui. Tá bom. A frase original, voltando a ela novamente. Se A, então B. A, vírgula, então B. Se A, então B. Tá. Essa frase é conhecida como condicional. Pode ser reeditada assim, sem prejuízo do significado. Se A, vírgula, B. A, então B, certo? A, setinha B, no sentido simbólico. Quando A, vírgula, B, todo A é B, é tudo a mesma coisa. Mas, em particular, aproveitando o desenho que está ali do lado, dê uma olhadinha ali de novo. E vou te mostrar um pequeno detalhe. Veja, quando um elemento é colocado dentro do A, olha aquele elemento X ali dentro do conjunto A, isso já basta para ele estar dentro do B também? Claro, porque todo A é B. Então, se você coloca um elemento dentro do A, ele automaticamente já está dentro do B. Então, estar dentro do A basta, já é suficiente, essa é a palavra mágica, para estar em B. Certo? Não precisa mais do que isso. Basta estar em A para estar em B. Então, nós dizemos, de forma equivalente a se A, então B, que o A, certo, é uma condição, muitos usam essa palavra, outros não. A é uma condição, mas a importante é essa daqui, suficiente para B. Olha só. Então veja só, ela não lembra uma condicional a princípio, né? A menos que você relacione com a matemática, você não veria sentido nessa equivalência, né? Entre essa frase, os conjuntos mostram a equivalência. Nessa prova que eu citei agora há pouco, da Fundação Carlos Chagas, Banco Central, 2006, se não me engano, a questão abordava isso. Ele dizia P significa tal coisa, Q significa tal coisa, e então A implica B, ou se há então B na forma simbólica, P setinha Q, significa o quê? Significam várias frases, todas equivalentes, né? E tinha as alternativas. Se A, então B, se tivesse essa alternativa, estaria certo. Se P, então Q, né? Mas tinha também P é suficiente para Q. No caso lá era P e Q e não A e B. Era essa a alternativa, pronto. Simplesmente uma forma equivalente da condicional, tá bom? Então, se preferir uma regrinha, vamos dizer assim, para ajudar a memorizar isso, mas fazendo o desenho sempre você percebe. Se você se confundir, porque tem mais uma, lembre-se, basta estar no menor para estar no maior, certo? Então,
estar no menor já é suficiente para estar no maior. Então, A é suficiente para B. A primeira parte é suficiente para a segunda parte. Curiosidade, só rapidinho. A segunda parte, o B, é suficiente para a primeira? Pergunte-se. Relacione sempre a matemática, tá? Para desenvolver o raciocínio, né? Veja, estar no segundo basta para estar no primeiro? Já garante que esteja no primeiro? Não, porque ele pode estar no segundo sem estar no primeiro. Então veja que o segundo não é suficiente para o primeiro, mas o primeiro é suficiente para o segundo, certo? Por outro lado, para terminar essa partezinha, por outro lado, eu pergunto para você, existe como? Tem jeito, é possível eu colocar um elemento dentro do A sem que ele esteja dentro do B? Fez a digestão mental do que eu perguntei? Pois é possível estar no primeiro sem que esteja no segundo? Não, para estar no A, tem antes que estar em B. Não é verdade? Porque todo A é B. Então, para estar em A, é necessário que esteja em B. Necessário. É por isso que estar em B, né? Para que ele esteja em A, é necessário que esteja em B. É por isso que dizemos que o B é necessário para A. Assim como A é suficiente para B, o B é necessário para A. Necessário para A. Então são duas formas alternativas, duas formas a mais de escrever uma frase condicional. Se sou rico, eu não sou, mas faz de conta. Se eu fosse rico, ou se eu sou rico, então sou feliz. Então veja que ser rico é suficiente para ser feliz. E ser feliz é necessário para ser rico. Terminando, a primeira parte é sempre suficiente para a segunda, é uma outra forma de ler, seja lá o que estiver escrito, e a segunda é necessária para a primeira, certo?